Você sabe quais são as 10 características que diferenciam o evangelho da religião? Hoje eu vou te contar 10 diferenças que vão modificar profundamente o conceito que nós temos de evangelho. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou a Cauã e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, mais uma vez, nós daremos início a mais uma série aqui no canal. E essa série se chama Evangelho Não é Religião. E no vídeo de hoje, nós trataremos a respeito de 10 aspectos que diferem a religião do Evangelho. Porém, nós precisamos definir o que é religião no sentido abordado e o que é Evangelho de fato. Então, vamos abrir uma tela aqui para poder facilitar o nosso entendimento. O termo religião em português vem do latim e significa religar e atar. Ou seja, é um conjunto de crenças, de rituais que se repetem, etc. É algo que se torna rotina, onde o homem enxerga Deus ou qualquer outra coisa que ele considera como divindade como um meio, como uma ponte para poder satisfazer algum desejo pessoal, para que Deus o veja como merecedor por conta de boas ações. Ou seja, a religião se baseia muito no legalismo e no moralismo. Então a religião, por conta desses rituais repetidos, ela tem como função, como objetivo, ligar o homem a Deus. E a definição de evangelho é muito diferente. Evangelho significa boas novas, ou seja, boa notícia. E que boa notícia é essa? Nós somos resgatados através do ato de Cristo na cruz, ação que teve como intuito restaurar o nosso relacionamento com Deus. Se a religião ela nos liga até a Deus, no Evangelho a coisa é completamente diferente. Deus se liga a nós através do seu Filho amado Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que há um único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Na sociedade atual, muitas pessoas não cristãs colocam o cristianismo no rol de religiões, o que é absolutamente normal para quem não vive o Evangelho na íntegra, além de envolver estatística, fé de seres humanos e entre outros aspectos. O grande problema é que tal linha de pensamento tem invadido as nossas congregações e tem afetado a maneira que nós temos tratado o Evangelho, colocando ele no mesmo nível de outras religiões. E isso tem gerado um saudosismo muito grande dentro das nossas igrejas. Nós apenas ficamos relatando histórias de grandes homens de Deus do passado, porém esquecemos que Deus pode se mover dessa forma nos dias de hoje. Então, nós precisamos redefinir e entender um pouco mais fundo o que é evangelho e o que é religião de fato. Então vamos lá. Quais são os 10 pontos que diferenciam a religião do evangelho? Ponto número 1. A religião exige obediência para que nós possamos ser aceitos por ela. E tais práticas visam a aceitação de Deus. Se a gente cumprir uma série de rituais, obedecer, ter uma boa conduta, ter boas obras, boas ações, nós somos aceitos por Deus através disso. E isso ocasiona um problema muito grande. Ou seja, se eu cumprir mais boas obras do que o meu irmão ao lado, eu tenho mais direitos perante a Deus do que ele. E isso é muito grave. E o resultado disso é que o nosso ego fica cada vez mais grande, cada vez mais inchado por conta das nossas boas obras. E isso torna o sacrifício de Jesus na cruz praticamente ou totalmente inútil. E qual a diferença nesse sentido da religião para o evangelho? No Evangelho, o ato de obedecer é simplesmente fruto da aceitação que nós tivemos de Deus por meio de Cristo. Ou seja, nós não precisamos fazer nada para que Deus nos aceite. Deus ele nos aceita por meio de Cristo. A salvação ela vem pela graça. Então, a nossa obediência é simplesmente a resposta do amor de Deus por nós. Então, a salvação ela vem pela graça e as boas obras são simplesmente uma consequência disso e que gerarão um galardão para nós lá na frente. Ponto número 2. Na religião, a oração é pautada em petições e mais petições. Ou seja, a pessoa só vai orar para Deus para pedir alguma coisa visando um fim totalmente egocêntrico, pensando nela mesma. Ou seja, ora só para um benefício próprio. E isso é ver Deus como uma ponte para poder chegar no fim que a pessoa deseja. Deus ele não é o fim na oração religiosa. Deus ele é apenas o meio.
Isso se assemelha muito a gente enxergar Deus como se fosse apenas um gênio. A gente vai, esfrega a lâmpada mágica e o gênio surge e nós temos direito a 3 desejos. Na oração religiosa, a diferença do gênio para Deus é que Deus concede desejos ilimitados. E isso é um pensamento que distorce o verdadeiro caráter de Deus. E é por isso que muitas pessoas não cristãs pensam que nós devemos estar bem terrenamente o tempo todo. A nossa oração, vivendo na perspectiva do Evangelho, é pautada unicamente em cumprir o nosso principal chamado. E qual é o nosso principal chamado? Relacionamento com Deus. Deus nos criou para que nós possamos ter cada vez mais relacionamento com Ele. Esse é o motivo da nossa existência. Então, a nossa principal finalidade na oração é conhecer cada vez mais a Deus e ter comunhão com Ele. E quanto mais o conhecemos e o adoramos, nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. O principal resultado, o principal fruto da adoração é ficar cada vez mais parecido com Cristo. Terceira característica que difere a religião do Evangelho. A religião nos induz a construir e estruturar uma boa imagem de um santo, coisa que nós não somos. Ou seja, diante da sociedade nós temos que ser pessoas santas e sem nenhum tipo de erro. Se a gente erra, aí o mundo cai nas nossas costas. Tudo isso com o intuito de aumentar e potencializar a nossa capacidade falha de acharmos que somos alguém. Isso tudo é simplesmente para poder amaciar o nosso ego, coisa que a religião sempre faz, colocando o homem no centro. E isso gera consequências gravíssimas na nossa alma. Uma delas é nós acharmos que o cristianismo forma super-heróis, o que está muito longe de ser realidade. Com isso, nós não nos tornamos vulneráveis com os nossos irmãos e nós não somos curados nas áreas que nós temos fraqueza. Então nós precisamos entender que o cristianismo não forma super-heróis e nunca formará. Todo mundo é falho e todo mundo nasceu com o coração depravado. No Evangelho a coisa é completamente diferente. Nós vivemos para poder agradar a Deus e não as pessoas. A única audiência que nos importa é a de Cristo e não daquilo que as pessoas acham de nós ou vão achar de nós. Isso é ser livre de reputação. E uma coisa que nós precisamos entender é que a nossa reputação não existe mais quando nós morremos e Cristo vive em nós. E se o Evangelho é contra a cultura, a nossa reputação não importa mais, porque nós vivemos para a glória de Deus e não pela atenção e pela audiência das pessoas. Independente de julgamentos e das perseguições, rótulos e atos não nos definem, mas sim aquilo que Cristo fez por nós na cruz e o seu sangue escorrido naquele madeiro. Sangue esse que purifica de todo o pecado e todos os pecados que nós cometemos, Deus joga no mar do esquecimento. Ponto número 4 que diferencia o evangelho de religião. O parâmetro de justiça que a religião utiliza é o mesmo parâmetro da humanidade. Afinal, religiões e dogmas são criados pelos homens. Se tal pessoa erra, ela não merece perdão pelo simples fato da outra pessoa ter cumprido todos os preceitos de uma maneira muito rígida e muito certinha. Afinal, aquela pessoa errou demais. Então, se a gente perdoar aquela pessoa, não vai ser justo com essa pessoa que cumpriu todos os fundamentos da religião de uma maneira muito rígida e muito correta. E isso nos lembra muito a parábola do filho pródigo que Jesus vai nos contar em Lucas 15. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho cumpre e obedece o pai com muito rigor e o filho mais novo comete muitos erros. E quando o filho mais novo volta para casa, o pai perdoa e o filho mais velho se sente injustiçado pelo fato do pai ter feito uma festa para o filho mais novo, sendo que este cometeu muitos erros. Então, para o filho mais velho, não foi justo o filho mais novo ser perdoado e voltar para casa, já que o filho mais velho cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir. Então, baseando-se nisso, nenhum de nós merecia o perdão e nem Deus nos justificando com base naquilo que Cristo fez na cruz por nós. O parâmetro de justiça do Evangelho é diferente do parâmetro de justiça da religião. Deus baseia o seu parâmetro de justiça através daquilo que Cristo fez na cruz. É baseado na obra expiatória de Cristo, independente daquilo que a gente fez. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso passado não nos define mais e nós somos justificados perante a Deus. E com isso, Deus não nos olha como criaturas, mas sim como filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Quinto ponto que difere religião de evangelho. A motivação em buscar a Deus é baseada no medo e na insegurança.
E como no ponto 2, o fator ele destrói o verdadeiro caráter de Deus, esse ponto número 5, ele contribui para que Deus seja apenas visto como um solucionador de problemas para a sociedade. E isso destrói verdadeiramente o caráter de quem Deus é. Você vê Deus como apenas um solucionador de problemas, é você diminuir muito aquilo que Deus é de fato. Ou seja, se nós adotamos esse pensamento da religião, nós não veremos Deus em sua totalidade, mas sim nós iremos diminuir a Deus aquilo que nós temos como concepção de quem Ele é, e simplesmente nós veremos Deus como um bombeiro para poder apagar as chamas da aflição. Já no Evangelho a coisa é diferente novamente. A motivação em buscar a Deus é baseada na gratidão. E essa motivação é simplesmente o fruto do entendimento de que Deus é Pai e que Ele não desampara os seus filhos. Ou seja, o atual momento que nós estamos passando é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E um filho que tem intimidade com o Pai sabe que o Pai não vai desamparar independente das circunstâncias. Por isso, a gratidão. E o sexto ponto que difere religião de evangelho é que a religião é algo exclusivo. Ou seja, só aquela igreja, só aquela denominação, só aquela religião é que concede a salvação para a pessoa. E isso é uma característica de seitas, que entende que não há salvação fora do seu sistema religioso. Ou seja, se você estiver fora daquele sistema religioso, fora daquele grupo, fora daquela igreja, você não é salvo, e sim condenado segundo essa linha de pensamento. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas defendem placa de igreja, a placa da sua denominação. Nós precisamos entender que igreja não é empresa, igreja é família. Você quer ver um exemplo claro de que igreja é família? Vamos lá. Todo mundo da sua árvore genealógica, da genealogia da sua família, mora na mesma casa que você? Não, né? No céu, nós seremos uma única igreja e não haverá divisão de placas. Então nós devemos parar para examinar a nós mesmos para ver se nós não temos um comportamento semelhante ao de uma seita. No Evangelho a coisa é diferente. O Evangelho é inclusivo e é para todas as pessoas. É onde o pecador se aproxima de Jesus da maneira que ele está. Um exemplo muito claro disso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde o leproso se aproxima de Jesus. E se a gente for parar para analisar o contexto histórico daquela época, isso vai descrever perfeitamente o que o Evangelho é de fato. O Evangelho não faz segregação de pessoas, o Evangelho não faz acepção de pessoas. Todo aquele que crê em Cristo e se arrepende de seus pecados é salvo. A salvação do pecador se encontra apenas em Cristo. Não é em outra religião, não é em placa de igreja, não é na nossa denominação ou algo do tipo. A salvação se encontra apenas em Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Com isso, nós entendemos que não há salvação fora de Jesus. Sétimo ponto. Quando as coisas dão errado na vida daquela pessoa que vive a religião, ela fica furiosa com Deus ou consigo mesmo. Mas por que essa fúria? Ela tem com base em seu desempenho e sua conduta de que ela faz boas obras, que ela ajuda as pessoas, que ela faz isso ou faz aquilo outro e por conta disso ela não merece sofrer. É aquele pensamento, pô cara, eu faço tanta coisa boa, eu ajudo as pessoas, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, eu sou um cara esforçado em determinadas áreas, mas sempre as coisas ruins acontecem comigo, eu não mereço passar por isso. E isso é um pensamento de uma pessoa completamente religiosa. Ou seja, toda a satisfação dela está em seu comportamento e ela entende que ela não merece sofrer pelo fato dela se achar uma pessoa boa. A perspectiva do sofrimento no Evangelho é completamente diferente. Quando as coisas dão errado na nossa vida, automaticamente a gente questiona o que é normal do ser humano. Porém, nós entendemos que Deus é soberano e está no controle de todas as situações. E se nós entendemos isso logo de cara, as adversidades nos potencializam rumo a um propósito. Logo, nós sabemos que essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória, assim como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Oitavo ponto. A religião, ela pega textos da Bíblia e utiliza da maneira mais conveniente a ela sem analisar todo o contexto. Como, por exemplo, nós pegamos aquele texto. Peçam ao Senhor e receberão, mas ignoramos aquele texto, negue-se a si mesmo e siga-me. Consegue entender a diferença?
Ou seja, isola textos em determinada circunstância para poder ampliar e dar base na sua doutrina e nas suas práticas. E querendo ou não, isso expõe um Deus moldado pelos homens e não um Deus das Escrituras de fato. E no Evangelho a coisa é diferente. No Evangelho nós expomos toda a Bíblia de maneira íntegra e procuramos vivê-la, por mais que seja difícil. E se toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz lá em 2 Timóteo, nós não devemos rejeitar aquilo que está nela, mas que não nos convém. E para completar o ponto 8, nós estudamos a Bíblia para poder aprofundarmos no conhecimento de quem Deus é, para assemelhar o nosso caráter com o caráter de Cristo e não para poder discutir teologia na internet. Penúltimo ponto. A religião simplesmente impõe Jesus goela abaixo nas pessoas. No momento que a pessoa fala de Jesus, a pessoa chega lá e ameaça e fala o seguinte: sabia que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? E isso é algo totalmente horrível. Muitas pessoas pegam o exemplo de João Batista, onde ele vai dizer lá no deserto: arrependei-vos. Porém, nós não paramos para analisar o contexto histórico que João Batista vai citar a frase. Infelizmente, em nosso país há muita exposição do Cristo que é juiz, mas não há tanta exposição do Cristo que é advogado. E isso, infelizmente, acaba gerando em pessoas que não conhecem Jesus a imagem de um Deus furioso e que só castiga. No Evangelho, quando nós o anunciamos, nós anunciamos o seu amor. Se nós compreendemos que quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, nós não ameaçamos ninguém. E além do mais, o arrependimento vem pela bondade de Deus e não por juízo anunciado. 10º e último ponto que diferencia religião de evangelho. A religião é centralizada no homem e em seus sistemas para poder alcançar Deus de algum modo. Ou seja, a religião se baseia nas coisas passageiras e terrenas, onde o homem se torna o protagonista. Com isso, nós entendemos que a religião ela tem como intuito produzir o bem-estar do homem. E isso, infelizmente, vai produzir duas ou mais personalidades na pessoa. Na igreja ela é uma coisa, em casa ela é outra, no trabalho ela é outra. E infelizmente nós não vivemos o evangelho de uma maneira integral em todos os lugares quando nós temos esse tipo de pensamento. E o evangelho é centralizado em Jesus, o Cristo. E nesse universo imenso que Deus criou, nós não somos os protagonistas, mas sim os coadjuvantes, onde o protagonista principal é Cristo. Com isso, nós entendemos que somos seres que carecem da graça e do perdão de Deus todos os dias. E se nós pararmos para poder entender qual é o único propósito do Evangelho, é relacionamento com Deus por toda a eternidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós amamos pessoas, é por isso que nós fazemos boas obras como resultado e resposta do amor de Deus por nós, e é por isso que nós fazemos algo, não para podermos ser aceitos por Deus, mas simplesmente em resposta ao amor que Ele teve por nós. Então é isso que diferencia religião de evangelho. E só para lembrar, nós utilizamos o termo religião aqui de modo negativo. A Bíblia vai utilizar o termo religião tanto de modo positivo quanto de modo negativo. Nesse vídeo nós utilizamos o termo religião de modo negativo. E esse aqui é só o primeiro vídeo da série, hein? Nós iremos aprender de uma maneira muito mais profunda sobre o termo religião, qual é a diferença entre verdadeira religião, falsa religião, quais são os males que a religião ocasiona, entre outros. Então, para que você não possa perder nada disso, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, me siga lá no Instagram, onde você pode ter um contato muito mais próximo, muito mais direto comigo, me siga também lá no TikTok, que semana que vem, sem falta, eu vou estar postando um vídeo de 1 minuto dando dicas essenciais de evangelismo, e me siga lá no Twitter, onde eu vou expor opiniões sobre temas que permeiam a nossa igreja. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha realmente abençoado e edificado a sua vida. Espero que você tenha aprendido muito mais a respeito do que é religião e do que é evangelho. E é isso. Tamo junto, que Deus abençoe vocês e é nóis!